Fala, meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo o pós-jogo da ESPN após essa vitória do Palmeiras contra a equipe do Ceará pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com esse pós-jogo e as últimas informações dessa vitória do Verdão, que teve uma excelente partida de Vitor Roque. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre o jogo. Primeiro tempo sofrido, mas no segundo tempo o time evoluiu e foi muito merecedor da vitória. Vamos aí para o vídeo. Vivo nas outras competições que ele vai brigar. Agora, para brigar por título, eu acho que tem que melhorar muito, principalmente do meio para frente. É um time muito previsível, sem muita criatividade, com muita dificuldade para criar as jogadas e buscar as vitórias. Vai muito numa entrada de um jogador como foi o Flaco Lopes, ou numa bola parada, na chegada dos zagueiros ali, para aproveitar esse momento que é a bola do escanteio, da falta. O Palmeiras vai bem na bola aérea, mas jogando, trabalhando a bola, está muito abaixo das equipes que estão na frente, que brigam pelo título. O Palmeiras é candidato a título, mas acho que está abaixo das outras equipes nessa questão de criatividade e de se impor mais na parte ofensiva. Vamos lá, Silas e Nath, quero ouvi-los também, já o Simon, para falar do lance específico do pênalti e se houver outro lance selecionado pelo Simon, mas vamos lá. O Zinho usou o termo que vem do jogo, eu definiria o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está vendo uma fase, pela saída do Estevão, do Richard Rios, o Paulinho fora, de previsibilidade. O Zinho citou um time previsível e é como eu vejo esse momento do Palmeiras. Mas vencer um time que não é fácil, importante, agora a Libertadores, Nath, vem junto, Silas. Não, acho que talvez a questão previsível defina melhor esse último ano do Palmeiras. E aí eu estou pegando o meio do ano passado e esse ano também. Porque quando estava o Estevão, era bola no Estevão, vamos ver o que ele resolve. Em dado momento dessa temporada, principalmente ali mais próximo do Mundial, o Palmeiras consegue encontrar um pouco mais de repertório. Aí você tem o Paulinho, que ele te dá uma dinâmica diferente, te dá uma ideia diferente de jogo. O próprio Estevão ainda quando continuava, o Maurício jogando e atuando muito bem, mas mais próximo dos atacantes, então era uma dinâmica diferente. Agora, o Palmeiras, ele tem dificuldade de construir seu jogo. Ele não tem um meia de criação, ele não tem o cara cerebral. Hoje em dia está difícil construir esse jogador, né, Silazizinho? Mas é difícil você ver um Palmeiras construindo a partir de uma ideia de jogo. Ideia de jogo no sentido de você ter um meio-campista que vai distribuir, vai acelerar, desacelerar o jogo. O Palmeiras, ele joga muito, tenta jogar muito pelos lados de campo, é um time que utiliza muito essa alternativa pela falta de um camisa 10, de um cara mais cerebral, de um cara que consiga dar passe para quebrar a linha de marcação, do cara que consiga construir o jogo e colocar os jogadores de frente em condição. Era o Vitor Roque muitas vezes saindo da posição entre os dois zagueiros para buscar a bola, fazer um pivô ou tentar ele sozinho quebrar essas linhas de marcação do Ceará. Então, é um Palmeiras, sim, previsível, é um Palmeiras que hoje, olhando para o banco de reservas, tem algumas alternativas para o Abel tentar construir de uma outra forma. Vitor Roque precisa de um companheiro mais próximo dele, não sei se vai ser o Flaco Lopes, talvez para ele jogar como um segundo atacante, aí sim, talvez as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluida ali em relação ao ataque do Palmeiras, mas é um Abel que hoje ele precisa encontrar respostas. O resultado é importantíssimo, mas a partida não foi boa, não. Silas. Não, além do reflexo que o Zinho mencionou, da derrota para o Corinthians, agregado foram 3-0, né? Não foi 1-0 lá, empatou no Allianz Parque, não. 1-0, o Corinthians perde um pênalti, e aí depois no Allianz Parque, tudo bem, o Aníbal Moreno interferiu diretamente naquele resultado, mas o Palmeiras, ele sempre teve muita paciência. Teve paciência com o Zé Rafael, teve paciência quando põe o Danilo para volante, teve paciência com o Scarpa quando chega e não pode jogar, teve paciência com o Rafael Veiga. Sim. Hoje não tem Scarpa, não tem Rafael Veiga, porque não tá no Palmeiras, mas não está naquele momento brilhante que ele atravessou. Eu acho que depois da saída do Scarpa, o Rafael Veiga não conseguiu ser o mesmo jogador. E aí você mencionou, Felipe, a saída do Richard Rios. O Zinho falou que do meio para frente precisa melhorar, do meio para trás também, com a saída do Richard Rios e principalmente essa oscilação do Murilo Cerqueira, que machuca, fica fora. Sim. E aí o Piquerez machucou também, voltou, teve que usar o Vanderlan, que até foi bem lá no Mundial.
quando precisou dele, mas assim... Que agora saiu. Precisa de paciência o Palmeiras, porque é a primeira vez que a Leila e a direção dá os reforços que o Abel sempre pediu e nunca teve. Então ele sempre resolveu com a base, ele começou a Copa Libertadores com um time alternativo e foi muito bem. Então assim, o treinador sempre resolveu quando não tinham jogadores que ele fala, saiu 4, então tem que entrar 4. E isso não aconteceu num primeiro momento, agora não. O Paulinho também, né? Eu acho que a razão do ataque não está também ainda assim, é porque o Paulinho ainda, eles não esperavam essa reincidência aí na lesão e vai ter que ficar fora novamente. Facundo Torres e o Sousa são bons jogadores, mas olha o Flamengo. O Flamengo fazia muito tempo que não ficava fora de um mata-mata contra o Atlético Mineiro. E até jogos normais de brasileiro. Perdeu no Maracanã, ganhou lá em Belo Horizonte, mas caiu fora. Por quê? Porque tem não é um time de estrela, é um céu de estrelas. Mas você precisa de tempo para organizar tudo isso. E o Abel Ferreira agora, eu acho que o torcedor precisa dar esse tempo para ele e ele precisa se ajudar lá na beira do campo. Parar com essa, sabe, principalmente o seu staff. Porque se o seu staff é destemperado, como que dentro do campo os jogadores vão, sabe, ter o emocional equilibrado? Eu não sei qual a informação que levaram para dentro do jogo, mas o Aníbal Moreira não pode ser expulso no jogo de Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo, e causar o estrago que causou. É muito reflexo também da comissão. Quando ganha, a gente elogia a comissão em todos os sentidos. A gestão, a base, a presidência, a diretoria. Mas quando perde da forma que perdeu, a gente também tem que achar quem precisa ter essa gestão do lado emocional, que em time grande é muito importante. Então, assim, precisa, como a gente falou, Felipe, antes de entrar, agora tem um universitário, né? Isso. Do Peru. Eles devem estar dando graças a Deus. Por quê? Hoje era um jogo contra um time que você mesmo falou. Ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo em casa jogando muito bem, né? E hoje fez um grande jogo. A gente vai saber se foi prejudicado ou não. Tá o nosso comentarista de arbitragem aí, que é o especialista nisso. Lá. Mas são 2 jogos. Um já passou, que foi o Ceará. E agora tem o jogo da Copa Libertadores. Mais uma vitória e eu acho que acalma novamente e o Abel vai ter de novo tempo para trabalhar com tranquilidade, que é o que não está acontecendo hoje, né? Carlos Eugênio Simon está conosco, isso mesmo! Tivemos um lance importante, o lance do pênalti. Há outros, tá? Até fique à vontade, Simon, mas eu acho que o lance-chave é o 1-0 para o Ceará, vai o Palmeiras para o ataque, tem uma bola ali espirrada, bate no braço do zagueiro do Ceará. E quero te ouvir assim, mas só jogando, não como opinião, o que eu lamento hoje em dia algumas coisas no futebol é que a gente tá perdendo um pouco da clareza do que é e não é. Então, assim, a bola na mão na bola, eu acho que muita... Eu tô falando de fã e boa parte da imprensa mesmo, assim, é pena, não sei, sabe? Então, Simon, traga essa visão sobre a arbitragem do jogo Palmeiras e Ceará. Boa noite, amigo. E parabéns, papai! Opa. Boa noite, Felipe. Parabéns para você também, pro Zinho, para o Silas e parabéns pelo aniversariante do dia, Nath. Vida longa para você, bastante saúde e felicidade. Obrigada, Tem as polêmicas, para mim teve esse lance da penalidade máxima e o lance do impedimento, né? Eu entendo como pênalti. Por quê? Porque é uma mão deliberada. É você movimentar, você deslocar o braço ou a mão em direção à bola. E é o que o zagueiro faz. Você pode ver que a bola quica e ele está com o braço atrás do corpo, o braço esquerdo, o zagueirão. E aí ele leva ao encontro da bola a mão e dá um tapa na bola. Então isso é pênalti. Eu interpreto como mão deliberada do defensor. Não é um gesto antinatural, mas é uma mão deliberada. Porque se você observar bem, ele está com o braço esquerdo atrás do seu corpo. E aí a bola vai passar, ele vem e dá aquele tapa na bola, abre o braço e dá o tapa na bola. Então, para mim, mão deliberada. O árbitro é o Lucas Torresin, não marcou. O Igor Benevenuto é o árbitro de vídeo, interveio corretamente e aí ele viu o lance, né, com esses detalhes no recurso da televisão e apontou corretamente para a marca da Cal. Para mim, decisão correta da arbitragem. Eu quero ouvir
Silas, começando com o Zinho. Zinho, assim, qual que é a minha grande questão? No futebol que eu gostaria, não tô nem discutindo esse lance especificamente. Para mim isso não é pênalti, num futebol que eu acho... Assim, primeiro que quem viu o movimento do braço que o Simon falou, aí eu acho que sim. É que eu não vi ele fazendo esse tapa. Entendo que o braço está para trás, acho que é um lance ali rápido, a bola espirra, bate, e entendo esse pênalti ser marcado no futebol de hoje. Eu acho que tem um debate, o braço está meio aberto, a asa ali, tal. Mas, puxa vida, às vezes uma espirrada ali, o zagueiro tá chegando para dar o bote, a bola desvia no pé, sobe. Mas eu quero te ouvir, Zinho, sobre o lance específico de Palmeiras e Ceará. Não, na visão desse lance aí, eu tô com o Simon. Eu também marcaria pênalti, porque o braço está aberto, interfere na jogada. Não, sem dúvida. O Flaco Lopes, se vai fazer o gol, não sei. Se ele vai chutar, a bola vai entrar, aí eu não tenho bolinha de cristal. Mas assim, ele chegaria na bola. Não é uma bola assim, porque às vezes é essa interpretação que você está tendo, e eu estou te entendendo, Felipe. Tem critérios usados diferentemente pela arbitragem ou pelo VAR. Tem bola que bate na mão, não é? Tem bola que bate, a gente fica na dúvida, quando é? Mas eu estou entendendo naquilo que o Simon falou. Braço está aberto, não é o movimento natural. Assim, o Flaco Lopes chegaria na bola, estaria no jogo a bola. Não é aquela mão que bateu e o atacante não ia chegar, não ia acontecer nada, já tinha cobertura, ou a bola ia para fora, não estava na direção do gol. Várias discussões que tem. Nesse lance específico, eu marcaria pênalti, porque o Flaco Lopes estava com a bola para ele, no movimento. Quando ele toca na bola, se não pega no braço do cara, o Flaco Lopes chegaria na bola para finalizar. Se é gol, não sei. Quero te ouvir, Silas. Eu acho que o árbitro... Olha a distância que o árbitro está do lance. Eu acho que ele pensa, Felipe, como você pensou num primeiro momento, que ele não dá o pênalti. Não. E aí ele precisa do auxílio do VAR. E o VAR está aí para isso. Agora, eu também concordo com o Zinho, a fala do Zinho, no seguinte sentido. É muita falta de critério, não nesse lance, no geral. Então você nunca sabe o que a arbitragem vai marcar. Eu até perguntei para a Nath aqui, se ela bate no corpo e depois bate na mão, não é... Mas ela não bate no corpo, ela bate no chão, olha lá. Ela bate no chão e aí vai na mão do zagueiro. Então, e o Flaco Lopes, para mim, também chegaria na bola. Então, eu acho que assim... dá para discutir, mas eu acho que não dá para não concordar com o árbitro. Sim. É discutível, né? A marcação do pênalti. De novo, eu entendo 100% a marcação no pênalti. A minha discussão é mais sobre... Porque hoje em dia já está muito claro que o zagueiro, o jogador de defesa, quando é uma jogada pela linha de fundo, que alguém vai cruzar, ele já cruza os braços para trás. Esse é um lance, por exemplo, quando um zagueiro chega para dar um bote... É impossível ele chegar para dar o bote com os braços para trás ou colado. Sim. E aí, numa espirrada, que repito, que bata no braço, eu fico pensando, será? E eu entendo todos os argumentos. E quando eu vi o lance, falei, vai ser marcado o pênalti. Minha proposta aqui é mais o debate geral sobre mão no braço. Mas jogando... Mão no braço, mão na bola, bola na mão e tudo mais. Simon, teve mais algum lance, assim? Teve mais alguma coisa? Foi uma arbitragem no geral boa? Esse 2-1, você acha que ganha o selo do aprovado? Quero te ouvir, Simon. Para o nível do jogo, a arbitragem foi boa, né? Porque o jogo, o primeiro tempo, foi péssimo. Foi ridículo o jogo que fizeram no primeiro tempo. O segundo começou um pouco mais com emoção. E aí teve o lance do gol, segundo gol, que seria o gol de empate do Ceará, que é aquele lance que deu muita gritaria há poucos dias atrás, pela Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, em Itaquera. Vamos ver se eles vão se manifestar. As mesmas pessoas que se manifestaram naquela oportunidade vão se manifestar agora. São lances semelhantes, que é aquela questão de traçar as linhas. Isso aí eu espero que o ano que vem tenhamos o semiautomático para eliminar essas dúvidas. Porque não dá para cravar 100%, ninguém tem, eu acho, que a verdade absoluta nesse lance quando você vê aquelas linhas traçadas como foram traçadas, como foram em Itaquera também. Então esse lance realmente dá muito o que falar, porque não temos ainda o impedimento semiautomático. Simon,
A gente tem o lance? Porque eu já ia despedir de vocês, porque se a imagem não daria para comentar. Se tiver, vamos ver, vamos colocar a imagem. Ah, tá. Aí é o lance citado pelo Simon das linhas. É verdade, né? A questão da credibilidade na linha. Quando a gente olha e, óbvio, não é uma questão... Muitos lances não são a olho nu mesmo. A câmera está enviesada e tal, mas semiautomático encerraria toda e qualquer discussão em lances assim. Simon, boa noite para você, um grande abraço. Ele voltará já já. Valeu, meu amigo, um abraço aí. Daqui a pouco teve o jogo do São Januário, um abraço. Exatamente, Até o já. Vasco 1, Galo 1, que a gente vai comentar já já. Zinho, sobre essa previsibilidade do Palmeiras. O Palmeiras vai agora para um confronto importante. E antes de comentar o confronto em si, eu quero ir na questão do Vitor Roque, como muito importante hoje, jogou muito bem. E o Flaco entrou muito bem também. Dá para imaginar um Palmeiras como os dois, ou você acha que é circunstância mesmo de segundo tempo? De um momento em que o adversário talvez está tão recuado, porque já está com 1-0, que foi o caso do Ceará, que você tem essa oportunidade de viver no campo adversário e com isso colocar a cavalaria? Eu acho que assim, o Abel, como ótimo treinador que ele é, Felipe, ele tem que buscar soluções. Para mim, né, não é porque perdeu a classificação pro Corinthians, não. A gente faz muitos programas juntos, né, no nosso Equipe F durante a semana toda também, e tenho certeza que você já ouviu me falando que eu acho eu vejo muita gente dizendo que esse é o melhor elenco que o Abel tem na mão dele, desde que ele está no Palmeiras. E eu discordo totalmente, 100% eu discordo dessa fala. Mesmo quando tinha o Richard Rios e o Estevão. Mesmo com esses dois jogadores. Por que, Zinho? Eu acho um elenco Porque eu acho um elenco de bons jogadores. Não tem nenhum jogador diferente. Extraordinário. Se o Paulinho, quando se recuperar, pode ser esse cara diferente. Mostrou isso quando entrou nos jogos do Mundial, né? Mas hoje, pega todo o elenco... Estou tirando a parte defensiva, porque é claro que o Everton, para mim, goleiro que está na história do Palmeiras. Gustavo Gomes, zagueiraço, não vive o seu melhor momento no Palmeiras. Se for viver de passado, eu joguei 333 jogos no Palmeiras e ganhei 8 títulos, ganhei título pra caramba. Então eu quero jogar agora? Não, acabou. Passou, eu estou na história do Palmeiras. Mas assim, o futebol, como diz o Pascoal, é o momento. Eu estou falando do momento. O momento do Gustavo Gomes, para mim, não é o melhor dele no Palmeiras. O momento do Piquerez não é o melhor momento dele no Palmeiras. São ótimos jogadores, espetaculares. Muito bons jogadores. Agora, se você pegar dos volantes para frente, nós vemos no Palmeiras, eu enxergo no Palmeiras, bons jogadores. Mas não tem nenhum que eu fale assim, cara, esse cara é diferente, esse cara... Então é um trabalho agora para o treinador. Ele escolheu, ele aprovou essas contratações que chegaram, e mais do que nunca vai precisar do coletivo forte. Porque antes ainda tinha, como foi falado, do Estevão, que no 1 contra 1 tinha o drible, que resolvia muitas jogadas. Mesmo assim, quando chegava em jogos grandes, decisivos, o Estevão também não aparecia. Sim. Ele é muito bom jogador, tem um futuro brilhante pela frente, mas aquele jogo, sabe, que você precisa do cara para decidir... Eu não me lembro. Ele foi muito importante, brigou para ser melhor jogador do campeonato, artilheiro, mas nesse jogo como foi de quarta-feira, você precisa de um cara diferente. A bola bate no pé do Garro, ele faz alguma coisa diferente, batia no pé do Memphis, fazia uma coisa diferente. O Palmeiras, eu acho, esse elenco que está hoje... de bons jogadores, volto a dizer, de bons jogadores. Não estou aqui dizendo que não tem, que os jogadores são fracos, não estou falando nada disso. Para não virar corte, para não virar meme, né? São bons jogadores para grupo, para compor um elenco. Mas eu estou falando para ganhar título. O elenco que o Palmeiras tem hoje, esse time que o Palmeiras tem hoje...
eu não coloco como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores. Tem times à frente do Palmeiras. É um trabalho do Abel, porque é um novo time. É um novo time que está sendo montado. Se você pegar dos anos todos do Abel no Palmeiras, você tem o Everton, Gustavo Gomes, o Murilo que está voltando e o Piquerez. E o Veiga que não está jogando, Sim, nem no exato. banco estava hoje, né? E não é mais titular. Então, assim, daquele time campeão do Abel, nós estamos falando hoje de 3 jogadores que são titulares absolutos. Eu acho que quando o Murilo, que já estava acho que no banco hoje, né? Em forma, vai ser a dupla de zaga com o Gustavo Gomes e o Everton. Mas, e o Piquerez, desculpa, são 4. O restante, o Abel está montando de novo um time com jogadores que são bons jogadores, volto a falar, quero deixar claro isso, mas não tem nenhum cara diferente. E vou trazer aqui agora mais algumas informações dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui na imagem a quantidade de finalizações do Palmeiras durante o jogo. O Palmeiras finalizou somente 8 vezes durante toda a partida. E a equipe do Ceará também finalizou 8 vezes. 5 finalizações do Palmeiras foram no alvo. Já da equipe do Ceará, 4 delas foram no alvo. Dessas 8 finalizações do Palmeiras, 5 delas foram de dentro da área e 3 finalizações de fora da área. Em relação a alguns jogos do Palmeiras, que finalizou muitas vezes, tem muitas partidas que eu faço aqui o pós-jogo e trago aqui 15, 20 finalizações e o Palmeiras acerta 2, 3 no alvo. Até que acertou uma grande quantidade em relação à quantidade de finalizações nessa partida. Enfim, um resultado importantíssimo do Palmeiras, que fez um primeiro tempo muito ruim, difícil de se assistir aquele jogo, só muito toquinho de lado e cruzando na área. O Vitor Roque, que é pequenininho, fica complicado. Mas enfim, no segundo tempo, depois que tomou o gol, com as mudanças de Abel, colocando o Flaco Lopes, saindo o Vitor Roque caindo mais ali para o lado esquerdo do campo, deu mais qualidade e o time mereceu essa virada. Enfim, a classificação do Palmeiras no campeonato continua na terceira colocação com 36 pontos agora, 4 pontos atrás do Flamengo, que tem o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, que vai jogar ainda nesta rodada contra a equipe do Santos. E aí vai continuar os 2 jogos a menos em relação a ele. Enfim, resultado importante que deixa o Palmeiras ali pelo menos próximo do topo da tabela. E agora se preparar para o jogo contra o Universitário pela Copa Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre esse jogo e até o próximo vídeo. Valeu!